Você precisa pegar na minha mão para sentirmos um só coração. Você precisa olhar mais forte o céu, porque esta lua, meu bem, já virou lua de mel. Pega minha mão de vez, a ciranda vai girar. Em um paraíso paulista chamado Ilha do Cardoso, artistas, amigos e pesquisadores de música decidem montar um grupo, a Banda Cataia. Mais que fazer música, a proposta era compartilhar as diversas culturas musicais brasileiras. E a ideia deu certo. Foram mais de 20 anos fazendo shows pelo Brasil, com álbuns lançados aqui e no exterior, levando a música para diversos países. Mas o grupo queria mais. Apesar dos shows lotados, faltavam algumas pessoas. Faltavam as crianças. E para os pesquisadores que queriam passar a cultura popular adiante, isso incomodava. E foi então que surgiu a ideia da oficina Folhas ao Vento. A cultura popular ela veio assim, de forma por consequência, né? A minha família, a gente sempre ouviu música caipira, meus pais gostavam muito de música caipira, então essa questão da simplicidade do interior sempre foi comum e eu sempre gostei. E aí, a partir do momento que eu fui estudando música e aprendendo outras músicas, a minha tendência foi ir para esse mesmo lugar da música caipira e em outras culturas, em outras músicas, né? Ir para a origem, né? Desde a minha formação musical, da banda, eu sempre buscava entender essas coisas da origem das coisas, da coisa mais regional. Eu sempre me encantei por aquela coisa de Folia de Reis. Quando eu fui morar em São Paulo, eu sempre buscava, tipo, quando eu ia conhecer uma coisa nova, eu queria saber a origem daquela coisa, como era na sua essência, né? Para mim me encanta assim, saber como as coisas se formaram, as simplicidades das brincadeiras e tal. A gente entende que a música hoje, no mesmo universo que tem um funk, a gente tem uma música eletrônica e a gente tem um samba acontecendo numa mesma música. E tá tudo bem, eu acho legal tal. Mas me encanta conhecer de onde que veio essas coisas, de onde que elas vieram, como que era no início, como que eram essas brincadeiras, como era brincar de samba, como era brincar de ciranda. Uma cultura popular, ela tem uma profundidade muito grande de coisas, de histórias, de vivências ali, né? Então isso é encantador, assim. E eu acho que vai de pessoa para pessoa, de gostar disso ou não. Eu cabreriço, assim, a gente da Cataia, do Ponto de Cultura também, da banda, a gente tem esse encantamento por essa beleza, né? Essa profundidade. E o Brasil é riquíssimo nisso, né? Então, cada momento, cada cultura popular que se descobre, assim, você vê a profundidade histórica que tem, os contextos de vida, as práticas, isso é encantador, assim, né? Mas a gente, nesses 20 anos de banda, a gente vê que nos shows são mais os adultos que vão, por N motivos, né? Tem lugares que crianças não podem ir, ou os shows são muito tardes, ou diversas situações, ou não é um ambiente preparado para receber crianças e tal. E aí a gente pensou nessa possibilidade. Não, tá faltando chegar no pessoal essa coisa que a gente acha tão boa. Foi uma discussão que a gente estava tendo, né? Porque o projeto ele tinha que ter uma contrapartida. E a gente falou assim, qual a melhor contrapartida? E a gente falou assim, a gente sempre teve vontade de fazer um trabalho nas escolas. Mas a gente falou, não vamos fazer só um show numa escola, fazer um show. Então a gente faz um show num lugar, num espetáculo, e de dia faz numa escola. Falei, vamos fazer mais que um show. Então a gente teve essa ideia de fazer um show com pequenas oficinas, coisas que não... Uma coisa também que não fosse muito chata também, sabe? Uma coisa leve, assim. E aí que a gente pensou nessa ideia de montar essa oficina e da gente ir até eles, né? Então, a oficina Folhas ao Vento, a Cataia monta tudo aqui dentro dessa Kombi e a gente vai até as escolas da periferia para entregar um show para as crianças. Porque por mais que a gente faça os projetos do show, que são gratuitos e tudo mais,
Às vezes os shows são realizados em SESCs que ficam em grandes centros ou em praças, que eles não têm como se deslocar, né? Então esse projeto a gente quer ir até eles para entregar o show, para que eles tenham a oportunidade de assistir um show e também conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura. Então a gente bate papo, fala um pouco da estrutura das músicas, os ritmos que elas têm, da onde veio, nossas heranças, nossas ancestralidades. Em busca de algum lugar e dos sonhos mais próximos que eu hei de encontrar. Espero você para completar, vendo as estrelas que brilham no céu. Sou cozinheira escolar aqui nessa escola há 10 anos. 10 anos? Você já teve show aqui na escola já? Teve show? Não lembro, acho que não. Um sonho de ver uma banda, né? É a primeira vez, porque a gente via só em tela mesmo. Então você tinha um sonho de ver uma banda? Tinha, Realizou seu sonho? realizei. Todo artista, eu acho que a gente como artista educador, né? Então eu acho que aumentam as barreiras, porque como artista a gente é muito sonhador, né? E eu acho que do sonho vem o desejo e todo desejo tem barreira, assim, não tem muito... Para mim é meio lógico, assim, não tem desejo sem barreira. Então eu acho que as principais barreiras que a gente encontra, assim, para fazer o projeto realmente são as financeiras, né? Porque é uma coisa que a gente já sabe, já tem o conhecimento. Adaptar isso para as crianças é uma coisa que a gente quebra uma cabeça, mas a gente faz. Mas a questão é que a gente vive da nossa arte, né? Então os shows são mais fáceis, porque a gente recebe para fazer o show, né? Então, ou a gente é contratado para fazer o show por alguma prefeitura, por algum SESC, um SESI, ou particular, ou porque eles têm verba, ou porque cobra portaria. Mas como que a gente vai para a escola? A escola não tem verba, né, para receber um projeto. Então, acho que a pior barreira nesse caso, a pior barreira foi mesmo a questão financeira. A gente vê uma dificuldade muito grande de achar projetos que façam esse trabalho, sobretudo voluntário na escola, e que engajem as crianças na hora de fazer as apresentações, façam com que eles participem e, sobretudo, estejam nesse ambiente escolar. Então, a questão de horário às vezes impede, a questão de custo, porque nós somos uma escola pública e nem sempre temos verbas para chamar alguém de fora. E essas barreiras podem ser intransponíveis se você pensar, mas tem um custo de pagar os músicos, tem um custo não sei o quê, tem um custo de transporte, tem um custo de alimentação, enfim... Mas são barreiras que a gente mesmo cria, e não é fácil, assim, né? Você pensar que todo mundo precisa sobreviver de arte, né? Precisa ganhar alguma coisa, e como que a gente vai fazer um trabalho numa escola sem ter remuneração, sem ter alguma coisa, um aporte para poder financiar isso. Então essa é a principal barreira, assim, a econômica mesmo. Eu acho que todo artista passa por isso, né? A cultura em geral da parte artística, assim, tem essa dificuldade. Porque muitas vezes se pensa na verba de uma ou de outra secretaria, mas por que não unir as verbas das secretarias e proporcionar isso para as crianças? Porque a criança que recebe a cultura na escola, no bairro, na comunidade, ela é beneficiada de todas as formas, seja em âmbito escolar ou extraescolar, como atividades extraescolares. Não conheço o projeto da Banda Cataia, é o primeiro que eu vi, né? Quando eu não estava aqui ainda nessa escola, já fiquei sabendo que vocês vieram há 2 anos atrás. E agora vocês vieram de novo, espero que vocês continuem fazendo esse projeto e que aconteçam também outros projetos culturais de uma grandeza tão valiosa quanto de vocês. Eu acho super importante a gente trazer cultura, diversão, as crianças conheceram músicas de outras partes do nosso país, então foi muito enriquecedor. Eu acho que, primeiramente, qualquer oportunidade que a gente vê aí de oficinas gratuitas, nós vamos acolhendo o projeto, entendendo mais, porque algum tempo atrás nós tínhamos mais patrocínio, né, do próprio Estado, a gente tinha cultura e currículo, tinha outros projetos que a Secretaria promovia, mas nesses últimos anos acabou se esvaziando bastante essa ideia aí de projetos culturais, então a gente abraça aí qualquer oportunidade que seja de levar a arte para a escola, né? Então seria isso. Acredita muito que a potência dos planos municipais vindos na forma de lei e convertidos em verbas para que possam viabilizar projetos como esse pode ser uma ação muito bem sucedida e que vai atingir de fato as crianças que mais precisam. A gente
começou a participar de vários grupos, né? E aí começamos a receber, vai ter um edital assim, assim, assado. Aí a gente, vamos se inscrever, né? Até como banda, como músico, a gente começou a se inscrever em vários editais que a gente descobriu que tinha, que até então também a gente nem sabia que tinha, né? E aí fomos participando de vários editais e foge um pouco do padrão convencional, sempre tem mais desafios, então a gente sempre enfrentou esses desafios, né, na nossa carreira. Mas buscando os editais também, mas sempre com muita dificuldade também, porque, começar a fazer agora os editais, mas descobrindo que existia essa possibilidade e depois da pandemia também teve uma alavancagem de editais e participação e a gente entrou de cabeça nisso. E isso aí abriu bastante portas para a gente, porque depois a gente mergulhou, né, de verdade, fomos procurar estudar e aprender e viu nisso uma possibilidade. Então fomos de cabeça para aprender, estudar, fazer todos os cursos que tinha na frente, enfim, né. Eu fiquei sabendo desse projeto através dos meus amigos, que também são integrantes da banda Cataia, e também, né, a gente pensou lá, uns 2 anos atrás, sobre a possibilidade de realizar esse projeto na escola, e como eu já estava na função de diretora, eu achei muito importante aí para desenvolver essa questão aí da identidade cultural dos estudantes, e a gente foi desenvolvendo aí essa possibilidade. A gente viu o encantamento das crianças nos shows, quando o show tipo num Sesc à tarde. A gente viu assim, a beleza disso. Então, a gente começou a ver assim, o que a gente trabalha na essência da Cataia. Qual o trabalho musical da Cataia na essência, assim, então. A gente trabalha muito as influências da cultura tradicional, mas de onde vem essa cultura tradicional na sua origem? Então, vem das influências, né, que formaram a música brasileira. Foi aí que a gente buscou, né, pegar esses elementos. Muitos anos de pesquisa de muitas pessoas que fazem parte desse grupo. E aí a gente foi funilando, assim, a chegar nesses 3 pilares, né? E paralelo ao que o grupo tinha para apresentar, a gente também foi até os professores, né? Então, a gente tem amigos professores da rede pública, coordenadores, diretores, e a gente ficava também sentando com eles, conversando, a gente pensa em fazer isso. Não, vai por aqui. Realmente tem uma matéria eletiva que a gente fala sobre isso, eu acho que é interessante, esse assunto vai ser pertinente. Tem um semestre que a gente fala sobre o racismo, então vai bater com isso aqui, é um conteúdo que está ligado. Então a gente foi vendo dentro do conteúdo, dentro do que a gente tinha, o que a gente podia encaixar, assim, e formar uma unidade, né? Para que tenha mais valia, assim. A gente fez um estudo da oficina, né, para poder bater com a nossa matriz curricular. Então ela entrou tanto também como ações da trilha antirracista, por trazer todo esse resgate da parte indígena, da parte, puxa vida, fugiu, africana, né? Então é uma situação que a matriz e essa oficina elas caminham juntos, né? E isso fez com que também fosse aprovado esse projeto aqui na nossa diretoria, né? Eu acho que, não sei se eu sou audaciosa a dizer que a gente foi uma das primeiras escolas a entrar com o projeto da Cataia, quando ainda estavam, né, desenvolvendo essa ideia de levar a música para a escola por meio de um projeto. Então a gente acolheu, pensamos aí em como que a gente vai trazer em forma de oficina, vai ser uma apresentação para eles conhecerem. E eu acho que foi aí há uns 3 anos atrás já, faz um tempinho aí que veio essa proposta e a gente abraçou, né? Fomos fazendo aí o projeto, então fomos envolvendo mais algumas escolas também. Bom, primeiro edital que eu fui escrever, eu me sentia um peixe fora d'água. Eu falei, caramba, o que é isso aqui? Como é que faz esse negócio, gente? Comecei a escrever sem saber o direito que estava escrevendo, né? Falei, não, será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? Será que eu escrevo isso? Dificuldade, porque, a gente estava focado muito numa coisa artística, né? Não estava com essa visão, assim, dos editais. Acho que a dificuldade quando a gente começou a escrever os editais, a dificuldade é porque você não encontra informação, né? De como fazer, assim, são abertos os editais, o edital é em forma de formulário, né? Você vai respondendo, mas você não sabe qual é a forma correta de escrever,
você passa, depois do resultado, você sabe que o teu projeto não foi aprovado, mas você não sabe por quê. Então, você não tem muito como corrigir, ele só vem uma nota, seu projeto tirou 82, né? Seu projeto tirou 96 e não foi aprovado. Daí você fala, pô, mas esse 04 aí, onde que eu errei nesse 04? Aí você não sabe. E aí tem o medo também de falar, acho que esse 04 que eu errei foi no orçamento. Aí você mexe no orçamento, no outro ano não era, porque daí caiu para 89. Então, assim, é um mistério que tá, na verdade, nem sei se a gente desvendou esse mistério, mas é um processo, assim, de você escrever e você começar a entender. E eu acho que também, acho que melhorou um pouco também a hora que a gente colocou... tentou entender o lado do Estado, né, e da sociedade, assim, de que o edital, ele não serve, não é uma coisa só para benefício próprio, né, é uma coisa que presta um serviço para a sociedade, assim. E aí, como a gente já tinha, né, esse ideal, assim, eu acho que foi mais alinhar um pouco as ideias, que a gente tinha, o nosso objetivo era prestar um serviço para a sociedade em diversas ações. Então, acho que foi mais uma questão de ir alinhando essas ideias até a gente conseguir fazer esse projeto. Então, as primeiras negativas de não passar assim... tipo, primeiro você fica na expectativa. Nossa, vai vir um resultado. E aí o resultado vem negativo, né? Mas não dava nem tempo de chorar as dores, porque a vida continuava, né? E nessa fase também a gente estava... lutando com a carreira artística, lutando para fechar show, para sustentar a vida, né, econômica. A frustração das negativas do projeto é uma coisa, era complicado, porque a gente, quando você cria um negócio, um sonho, você acredita muito, né, e a gente achava que era a melhor ideia do mundo, assim, não, que vai dar certo, poxa, olha que coisa legal que a gente vai poder fazer, né, a gente vai nas escolas com as crianças, todo mundo vai adorar. E aí ia ver, não passou, daí você falava assim. E acho que é importante falar também que, assim, não é que não passou, não é que as pessoas que avaliam não gostaram do projeto, né? É que eram mais de 1000 projetos inscritos para 10 aprovados. Então a gente teve vezes que a gente tirou 90 e pouco e não passou, porque a galera que passou ficou entre 98 e 100, assim. Então é muito disputado, assim. As pessoas falam muito o governo distribui dinheiro, mas não distribui, é pouco, é bem pouco, assim, então a concorrência é grande, assim, então, tipo, a tristeza era essa, que a gente acreditava que estava ótimo, não, esse projeto aqui não tem como, e aí não dava certo. E aí foram horas escrevendo, horas de pesquisa, dias de trabalho, sentado, escrevendo, então dava uma baqueada. O artista independente é um microempresário, né, ele tem que fazer várias coisas, não é só tocar, né? Não é só chegar no show e vai ter que cuidar do financeiro, vai ter que cuidar da contabilidade, vai ter que fazer a propaganda, a divulgação, a venda do seu show, administrar os projetos que ele está fazendo, os projetos culturais, os projetos educacionais, né? Então, é uma porta assim que não está se abrindo na ocasião, no caso dos projetos. Mas a gente tinha que continuar com a parte artística, né? A gente tinha que continuar vendendo show, a gente tinha que continuar ampliando os nossos... trabalhando em todas as áreas, senão não sobrevive, né? Não tem o que fazer, né? Tem que continuar. É uma luta. E eu acho que seguir em frente depois disso, eu acho que parte um pouco daquilo que a gente falou, da paixão que a gente tem, assim, pelo trabalho que a gente faz, né? Então, é o que a gente gosta, a gente quer fazer isso, né? E a gente até tem outras formações, né? O Rodrigo fez economia, a gente tem membros com outra formação, eu já fui professor universitário, mas a gente quer fazer isso. Então, é uma frustração, mas acho que como qualquer emprego você vai ter uma frustração, mas se você quer fazer aquilo, a gente tem que seguir adiante. Então, aí a gente, alinhando com essa parte
dos projetos, começando a estudar mais essa parte dos projetos, essa parte cultural do projeto, assim, a Cataia já tinha bastante isso, né? Já vinha trabalhando bastante essa coisa da cultura popular. Nossos shows era voltado mais para adultos, mas a gente sempre teve o desejo de trabalhar com crianças também. Eu acho que o lance da gente trabalhar dessa forma, querendo expor as diversas culturas, não é o entendimento de que a gente tem o conhecimento ou que a gente acha que deva ser assim as coisas. Eu acho que é como o Rodrigo falou, a paixão que a gente tem. É quando você quer compartilhar uma paixão. Então, tipo, você come um doce, um brigadeiro. E aí você sempre fala, pô, comer um brigadeiro é muito bom. Você precisa ir lá naquele lugar comer. Então, eu acho que quando a gente monta esse trabalho, assim, desde a questão da banda, de querer... as pessoas precisam saber o que é um bumba meu boi, precisam saber o que é um maracatu, precisam saber... Eu acho que foi assim, porque a gente viu e a gente ficou... vislumbrado, assim, a gente brincou e a gente dançou e a gente quer passar adiante, assim. Eu acho que é o simples fato de você ter experimentado alguma coisa e querer que a pessoa experimente também. É aquela história, você tem que ir lá provar. E aí a gente, como as culturas elas estão mais localizadas, né? Nem todo mundo tem a oportunidade de ir para Pernambuco, de repente, conhecer um maracatu, então a gente tenta trazer um pouco para as pessoas, assim, disso que a gente viveu e tentar passar adiante. Então, acho que é paixão mesmo, assim, aquela coisa de querer que as pessoas tenham o mesmo prazer. Mostrar outras possibilidades para as crianças, né? Porque também essas crianças, geralmente das escolas que a gente escolheu mais de periferia, zona rural, assim, elas não têm contato com outras culturas, assim. Elas não vão no SESC, elas não vão no SESI, dificilmente vão. Algumas até podem ir, mas raramente, pelo que a gente entendeu, assim, nessa lógica. Mas o negócio era trazer... novas experiências para as crianças, para elas saírem um pouco dessa coisa da mídia, né, também, né? Não é só o pagode, não é só o sertanejo, existem outras possibilidades musicais, existem outras influências. E não só isso, mas mostrar os instrumentos ao vivo, tocando uma bateria, um saxofone, uma flauta, um pífano, um pandeiro, né? Tem várias crianças que falaram, nossa, um pandeiro, eu faço aula de pandeiro, e viram o pandeiro na prática sendo tocado, né? Não só na aula que eles assistiram. Essa experiência de vivenciar essa né, experiência musical de um show numa escola que eu acho que motivou a gente a levar isso. É lógico que com isso também vai outras coisas, porque a gente vai falar sobre culturas africanas, culturas indígenas, influências, a gente vai falar sobre mistura, miscigenação, fusão, né, rítmicas e possibilidades musicais. E é isso que a gente quis trazer com as crianças, de uma forma, com as crianças, com alguns adultos também, né, adolescentes, de uma forma de show, de brincadeiras, com dinâmica. Então, a música para a criança pequena, ela é muito importante, porque essa criança, ela está chegando, né, num mundo novo, de muitas descobertas, de muitos temores, né, de muitas coisas assim que ela não sabe o que vai acontecer. Então, a música, ao mesmo tempo, ela deixa a criança mais calma, né? Ela deixa a criança relaxada, ela faz com que a criança pense através daquele som gostoso. E também tem aquela parte que faz com que a criança se movimente muito. E a criança, ela é o quê? Ela é movimento, é corpo em movimento. Então, isso é fantástico para o desenvolvimento da criança pequena. O adolescente fica numa fase bastante difícil, né, do ser ao não ser, muito estresse, e eu acho que a arte é uma maneira aí, né, a música, de deixá-los mais calmos, né, nessa adolescência, que é uma fase bem complicada, né, vamos dizer assim. O adolescente, a criança, ela tá apta a uma esponja, né? Então, assim, mas meu filho só vê celular. É porque é o celular que tá na mão dele. Mas meu filho só ouve sertanejo, só ouve funk. Porque é a música da mídia. Porque a gente vê isso, quando você chega numa escola e toca uma ciranda, ensina a dançar uma ciranda, a próxima música, que nem é ciranda, eles fazem uma roda e dançam uma ciranda. Então, assim, eu acho que... particularmente, a gente nunca pensou, vamos lá, porque daqui a 10 anos a gente vai ter um público da banda Cataia. Não, acho que o propósito nosso é vamos lá, e vamos oferecer isso para eles, porque eles vivem sim e têm a oportunidade de, a partir do momento que eles conhecem isso, seguir ouvindo mais ou não gostar e não quero mais, mas eles precisam pelo menos conhecer. Elas se entregam totalmente naquilo, então isso é tão legal, assim, você vê
Muitos adultos se entregam assim, em alguns momentos, né? Mas a criança, ela se entrega de uma forma, assim, elas são tão participativas, assim, que é incrível, assim, como elas envolvem o artista. Então, um show que era uma oficina, assim, para fazer uma coisa para elas, a gente acaba recebendo delas também uma grande energia, uma grande coisa, entendeu? Um grande envolvimento. Então, é muito bom. Então, eu achei fantástico, assim. O primeiro edital que a gente conseguiu foi uma circulação de espetáculo pelo PROAC do Estado de São Paulo, com circulação de 5 shows. A gente já tinha até conseguido outros editais, mas na parte mais artística, com o SESI, circulação de espetáculo do SESI e tal. Do PROAC foi uma luta, porque foi um edital que a gente começou a participar, acho que depois de 2019, 2020, na época da pandemia e tal, enfim. E aí em 2022 a gente entra com o primeiro edital e esse espetáculo, a circulação foi o nome Folhas ao Vento, que é o nome do nosso último disco, né? Então a gente, uma hora de tanto projeto que aprovava, não aprovava, a gente foi entendendo que eles não queriam só uma proposta boa, eles queriam saber para quem que eles iam entregar esse dinheiro, se a gente tinha condição de executar esse projeto. Então a gente entendeu também que a gente tinha que se mostrar, né? E aí mostrar o potencial que é a Cataia, que é um grupo de mais de 20 anos, hoje 25, né, que está atuante, que está trabalhando, que está pesquisando, que está colaborando com a sociedade. E eu acho que foi aí também que a gente começou a ganhar mais projetos, né? Porque aí acho que a gente conseguiu esse respaldo, assim, de mostrar quem somos, né? E não só dos nossos sonhos, mas do poder que a gente tinha também de executar as coisas que a gente pretendia. Desse show Folhas ao Vento que nasceu a ideia das oficinas Folhas ao Vento. Então uma coisa está atrelada à outra, assim, né? Foi uma festa, né? Porque foi um edital bem concorrido, assim, a gente tinha colocado em várias outras áreas também, tentado várias outras áreas de atuação, mas a gente entrou nessa circulação de espetáculo, nem acreditamos na hora que entrou. Mas aí veio essa alegria aí desse projeto, né, onde que era a circulação de espetáculos, de 5 shows, mais 5 oficinas em escolas. Ele foi, acho que, o embrião, assim, desse projeto acontecendo pela primeira vez. Aí hoje veio uns caras muito da hora aqui cantar umas músicas pra nós. Nossa, foi muito da hora, foi muito legal. E o que você achou desse show, dessa oficina da Banda Cataia? Eu achei muito legal, assim, eles falam muito da cultura, assim, de onde veio as músicas deles, e as músicas, elas têm uns ritmos muito gostosos também, os caras são muito gente boa, eu achei muito da hora. Tem alguma coisa que aconteceu hoje que você vai levar pro resto da vida? Assim, tirando a emoção, assim, de estar aqui com os meus amigos, né, a gente dançou, a gente pulou, né, eu fui lá falar com os caras também e eu gostei muito dessa experiência. A sensação de alegria, de poder dar risada com os amigos, sabe, você sente um aperto no coração, mas aquele aperto bom, sabe. A gente precisa estar na escola, assim, acho que a gente entendeu essa necessidade de que a carência das crianças por essa vivência, assim, eu acho que não tira mais a gente da escola, assim, eles precisam, a gente entendeu que eles precisam da gente e no sentido de como isso faz bem para eles, como eles estão carentes de receber, não só a gente, né, Banda Cataia, mas como eles estão carentes de receber a música, a arte de forma geral, assim, então a gente quer estar lá agora sempre. Sempre teve de buscar uma coisa que não ficasse só, né, no regional. A gente sempre quis buscar jogar essas sementes das nossas ideias musicais, artísticas, para todos os lados, assim.
Então, sempre foi, né? A gente buscou isso. E aí, no trabalho das escolas também não seria diferente. Então, a gente quis também, ainda quer, né? Expandir isso para muitas e muitas cidades, assim, não ficar... Agora a gente tem uns sonhos até mais altos, de levar isso para fora do estado de São Paulo. Então, a nossa ideia sempre é essa, assim, de crescer com as ideias artísticas, assim, expansão mesmo, de mostrar esse trabalho para outras pessoas, né? O primeiro projeto, eram 5 shows e as 5 oficinas em Sorocaba, né? E aí, uma vez que a gente fez, a gente falou, não, e vamos ampliar, e a gente ampliou para o estado. Então, são 20 cidades que recebem o show e as oficinas, né, que a gente ia fazer durante esse período de show. Então, a gente fez a oficina não só em Sorocaba dessa vez, a gente fez pelo estado de São Paulo, né, em diversas cidades. E aí é muito mais difícil, porque o processo de você encontrar uma escola que queira receber o projeto, que case com o dia do show, então você tentar organizar toda essa logística é muito complicado. Você chegar numa escola, explicar o teu projeto, passar essa barreira do conselho da escola entender, querer receber, bater o dia certo, a banda está disponível, dá certo para fazer, tem show, mas a gente tem que fazer oficina de dia. Então, acho que o trabalho foi muito maior, assim, a gente conseguir organizar essa questão de levar a oficina e ter o show acompanhando ao mesmo tempo, porque esse projeto eram 20 shows e 20 oficinas, né? É muito cansativo, né? E é muito trabalhoso. A gente achou que era, assim, no papel, você coloca, você escreve, você acha que é tudo muito fácil as coisas, né? Mas na hora que você vai atuar na produção, assim, é muito árduo o trabalho. Tanto na hora de fechar o show, de arrumar o ambiente, ver se está tudo certo, ver as coisas de equipamento, ver a estrutura que vai ser feita na escola, aí chegar com toda a equipe na escola, monta equipamento, desmonta equipamento. Cara, foi um trabalhão, assim, né? Um trabalho pesado, e aí você tem que montar isso, depois você vai tocar à noite, fazer o show. Teve vários momentos marcantes. Um desses foi os perrengues mesmo, né? Assim, vários, né? Atrasado, às vezes atrasa, para montar, o equipamento, caixa de som que queima, teve equipamento que parou de funcionar. Quebrou o baixo do Rodrigo durante o show, a oficina, né? E agora ele tem um show à noite, tá sem baixo. São muitas barreiras, né? Teve várias vezes que a gente saiu de Sorocaba às 5 da manhã, né? Então teve gente que acordou 4, 3h30, né? Para passar o dia fazendo oficina, e a gente chega na escola, acha um lugar, aqui não, é ali, é aqui. Aí um dos perrengues é o convívio, né? Não, tem que ser aqui, não, acho que tem que ser aqui. Aí já acordou cedo, aí já tá de mau humor, aí rola um estresse, aí monta, tal. Montou tudo, faz oficina, desmonta tudo, que a gente vai para outra escola, aí vai. Aí a gente acordou às 5 da manhã e vai dormir 3 da manhã, porque teve show de noite. Então, assim, perrengue para contar tem bastante, assim. E é o que a gente estava conversando, né? Acho que a convivência, assim, também é uma coisa que a gente tem que estar muito, muito unido, assim, muito desejando aquilo, porque não é fácil você trabalhar quase 24 horas, assim, junto, convivendo junto, cansado, sem horário direito para comer, porque às vezes atrasa a comida, às vezes tem pouco tempo para comer, porque tudo atrasou e sobrou 20 minutos para comer. E assim, o que alimenta esse trabalho, assim, você vê o encanto das crianças na escola, né, cara? Encantador, assim. Tem dia que você tá cansado, a gente chegou a fazer até 6 oficinas num dia, sabe? E desmonta equipamento, monta equipamento, você chega embaixo de chuva, você chega embaixo daquele calorão, monta alagado, vê num lugar que vai fazer a oficina, com guarda-chuva, com baixo de chuva, e aí você fala, vamos fazer aqui e tal, e depois, quando começa o espetáculo, assim, a apresentação, você vê aquele sorriso das crianças, aquela coisa maravilhosa, assim, de encantar, não tem como não se emocionar e falar, nossa, que legal, que isso vale a pena, né? Levantar e ter um dia assim trabalhoso, só na base do café e entregar isso para elas, assim. Então você termina o seu dia feliz, né? Tô sentindo você meio... É que eu tô com uma dor nas costas, velho, tá? Quer um Nerflex? Velho, eu não consigo espirrar, por causa que eu vou espirrar, dói. Aí... Mas você tem que tocar à noite ainda, tem show pra fazer hoje à noite. Fazer show hoje, Botão? Quando a gente começou a fazer as oficinas lá nas 5 primeiras ainda,
o que acontece que acho que foi meio... Para mim foi um pouco surpreendente falar da minha experiência. A hora que acabava, todas as crianças queriam autógrafo. Mas, tipo, você tinha 400 crianças na quadra, as 400 sacavam um caderno da mochila, elas queriam um autógrafo, elas queriam um abraço. As crianças que tinham celulares queriam uma foto. E eu, particularmente, nunca gostei dessa história de dar autógrafo, porque eu acho meio, sei lá, que é o meu autógrafo, o que significa, quem sou eu para dar um autógrafo? Eu tinha essas questões pessoais. E com o tempo eu fui entendendo que eu era o meu autógrafo é o pedaço que ela queria levar daquele momento para casa, assim. E por que eu fui entendendo? Porque depois que você começa a conversar com as crianças, elas nunca viram uma banda, elas nunca ouviram, né? Tem crianças que falam, eu só vi na televisão. Então, assim, eu talvez não entenda, a gente talvez não entenda a importância desse trabalho que a gente tem, mas para elas queriam levar um pedacinho disso para casa, assim, de tão importante que é, assim. E é incrível, assim, você vê como como isso era grande para elas, assim. Então, não é uma coisa que a gente tá fazendo para agora, que começou, que vai ter um fim. Não, a ideia agora é que isso se alastre e cresça e que continue sempre. Então, vai ser um objetivo nosso a ser perseguido daqui para frente, essas oficinas, esse trabalho nas escolas. O que eu levo desse projeto, assim, é a necessidade de continuar. Porque é aquilo que a gente falou, assim, depois que a gente pisou na escola, assim, a primeira vez, a gente viu a carência das crianças por arte, assim, acho que não dá mais para sair, eu acho que as coisas vão continuar, os shows vão continuar, livro, videocast, podcast, mas a gente não quer mais sair da escola, assim, a gente quer estar lá, a gente vai dar um jeito de fazer isso funcionar, assim, porque, primeiro por a gente ver que é bom estar com eles, assim, que eles ficam felizes com o que a gente leva e o retorno que eles dão pra gente, também a vida que a gente ganha, a energia que a gente ganha para viver com isso, assim. Eu já tentei dizer aqui, mas acho que não consigo expressar, assim, o que a gente sente na escola, assim. A gente fez uma escola em Piedade só de PCDs e foi uma aula, assim, mesmo, de vida, assim. Saiu todo mundo da banda, a gente saiu falando, assim. Acho que foi um dos dias mais cansativos e um dos dias que a gente falou, não tô sentindo nada de cansaço, né? E de ver, assim, como eles encaram a vida, assim, pra gente é uma escola, é a escola. Todos os artistas nascem com uma missão mesmo, né? Uma missão de vida. E se você for tocado por essa missão, eu acho que fazer da melhor forma possível. E tem formas de se fazer isso que seja boa. Porque eu acho que tudo na vida tem que ser bom, tanto para você que faz quanto para quem recebe, né? Não pode ser um lado desequilibrado, né? Assim, como vida, né? Tem que ser equilibrado. Então, realmente, as políticas culturais têm que continuar, tem que ser ampliada, porque a verba parece que é muito, mas não é. É ridículo a verba que vem pro tanto de artistas que tem, sabe? O Brasil é um país muito artístico, assim. Muitos artistas, muita cultura tradicional, muitas variedades culturais, assim, e eu acho que a gente devia aproveitar todo esse potencial para valorizar, para ser um diferencial, diferente dos outros, né? Então, eu acho que as políticas deveriam realmente abraçar essa causa, assim, que isso vai levar, com certeza, para ser um país completamente diferente de tudo aquilo que a gente... diferente de todos os outros, assim, como um país realmente especial. Casa com a Cataia lá em 2001, né? Eu acho que, como eu falei, a formação da banda são músicos, mas são pesquisadores de cultura popular. Então, acho que por isso que se desdobrou nesse formato. A banda Cataia era uma forma de expressar essa paixão que a gente tinha pela cultura popular, né? A música era uma forma da gente expressar, da gente se divertir com a cultura popular, né? E hoje a gente não faz nada de diferente, a gente só achou outras formas. Então, assim, a Cataia continua sendo o que a Cataia é, só que agora a Cataia, ela é banda musical, ela é livro, ela é podcast, ela é documentário, mas ela é Cataia, desde a sua essência. Queria agradecer a todos vocês que colaboraram para que esse projeto acontecesse. Família,
os músicos que abraçaram a causa, técnico de som, hold, produtora, as tiazinhas da merenda, todas que deram uma bolachinha, um café, todas as escolas que abriram as portas com a gente tiveram a preocupação de tratar a gente bem, de acomodar a gente, né? Como eu falei, tentar servir um alimento, tentar fazer que a gente se sentisse bem no lugar. Infelizmente não vamos saber o nome de todos, lembrar o nome de todos, foram 40 e reunindo todos os projetos, a gente esteve em 44 oficinas e eu acho que eu queria agradecer a todo mundo que recebeu a gente com carinho, que colaborou para esse projeto e que a gente possa estar junto em outros aí. A gente tem que ir para outra escola, não vai dar para comer merenda. Cê tá louco? Vê se para um pouco, pega esse seu corpo e vai celebrar. Vê se acha um jeito de sorrir direito, isso não é defeito, já pode começar. Você tá louco? Vê se para um pouco, pega esse seu corpo e vai celebrar. Vê se acha um jeito de sorrir direito, isso não é defeito, já pode começar.